Que o Project Scarlet e também o novo PlayStation 5 terão grandes hardwares e tecnologias de ponta, eu acho que ninguém discorda. Mas o que essa tecnologia, esse hardware vai trazer para essa nova geração? A respeito de jogos, de compatibilidade e tudo mais. Tá curioso? Vambora! Fala galera do Geek, eu sou o Godcos, você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu eu falando que nós vamos falar hoje sobre as possibilidades que aconteceriam se as previsões de hardware desses novos consoles que estão em desenvolvimento realmente forem aquelas que nós estipulamos aqui, de acordo com os vídeos anteriores, e também alguns veículos de comunicação aí de hardware e especializados que estão divulgando aí afora as possibilidades desses consoles. Afinal de contas, o hardware é bom, é legal, é potente, mas o que realmente seria impregnado? Quais seriam as features? O que seria a tendência para a próxima geração? O que talvez seria abandonado dessa geração aqui e não iria trazer para a próxima? A gente vai discutir sobre isso hoje e vai ser muito legal e muito bacana essas especulações aí de possibilidades. É sempre interessante a gente pensar sobre isso. Deixe então seu like, se inscreve no canal e também compartilha, ajuda a gente bastante aí a divulgar o nosso trabalho. Lembrando que o YouTube mais uma vez mudou tudo sem avisar nada pra ninguém e só o sininho não adianta. Você tem que curtir pra continuar sendo notificado aí no YouTube. É YouTube e seus segredos místicos aí. Então curte aí pra você ser notificado dos novos vídeos que nós fazemos aqui no canal. Ok, então nós já trouxemos aqui um vídeo sobre as possibilidades do Project Scarlet aí anunciado oficialmente pela Microsoft após a E3 e também já trouxemos aí algumas especulações baseadas em boatos e também uma perseguição em cima dos desenvolvedores lá da Sony que estão no LLVM do Ryzen, ou seja, a gente está especulando e trouxemos essas informações para vocês. Se você não conferiu esses vídeos antes, é legal e interessante para você entender o que o hardware que a gente falou pode trazer agora nesse vídeo. Os links estão na descrição. Pois bem, o hardware é bacana, é legal, a gente tem possibilidades de arquiteturas aí muito boas serem impregnadas nos novos consoles. Por exemplo, lá do PlayStation 5 aí, o forte boato que poderia vir com nave, lembrando que é um novo processo de litografia de 7 nanômetros, ou seja, menor densidade aí e maior tecnologia. Para você que não entende aí muito de nanômetros da parte de litografia, a parte do processo de fabricação de um processador ou GPU, a litografia é muito importante. Quanto menor a litografia de 7 nanômetros, por exemplo, mais aperfeiçoamento energético vai ter, maior capacidade de transistores vai ter, maior capacidade de serviços inclusos nessas GPUs poderão ter. Sem contar, é óbvio, é claro, é lógico que felizmente poderemos deixar aí o famoso Jaguar de 8 núcleos presentes nos consoles para uma arquitetura muito mais parruda, uma arquitetura que administra aí tarefas, os threads poderosos dos núcleos Zen, dos processadores Ryzen que poderiam vir também nesses consoles. Pois bem, é legal, é bacana especular sobre tecnologia, mas a tecnologia tem um fundamento, ela serve para uma utilidade. Não adianta nada impulsionar um monte de componentes da hora de arquiteturas futuristas e entusiastas aí da engenharia eletrônica se não há possibilidade de utilidade dessas tecnologias. Vamos falar um pouquinho agora dos jogos de mundo aberto. Exatamente, essa geração marcou definitivamente aí o conceito de mundo aberto, né? Muitos e muitos jogos aí aderiram a isso, títulos não param aí de subir, mundo aberto veio para ficar e vai continuar. É uma tendência e virou aí uma tendência principal para quem gosta de single player. Então hoje é um dos maiores jogos de single player, são os mundo abertos. Ao contrário do que acontecia antes com shooters, por exemplo, que tinham campanhas mais elaboradas, diminuíram um pouco essa campanha, alguns jogos que nem COD até extinguiu. Com essa quantidade de núcleos e serviços do processador Ryzen, tiraria um gargalo que hoje acontece no console. Alguns jogos, por exemplo, Assassin's Creed, Far Cry, Shadow of Mordor, eles apresentam em alguns determinados pontos quedas de FPS, e eles têm uma limitação
dos 30 FPS também, né? Outra coisa que acontece nesses jogos são loadings constantes. Por exemplo, o desenvolvedor aí enruste isso de você a cada level que você sobe, ele coloca um cinemático, ele coloca alguma coisa, mas necessariamente é um load. E isso poderia ser extinguido ou pelo menos diminuído significantemente. Outra coisa que a gente pode falar é que se tem jogos com mundos bem grandes, eles poderiam duplicar de tamanho. O mundo aberto usa muito esforço computacional porque é render de muita coisa na tela a todo tempo. E um processador mais ágil e mais funcional, impulsionado também por uma GPU muito mais precisa, conseguiria aí trazer gráficos mais bonitos, conseguiria trazer FPS mais fluidos e também possibilidades dos desenvolvedores aumentar as mecânicas do jogo e principalmente aumentar o número de partículas de pixels que é apresentado na tela, trazendo cada vez mais realidade em mundo aberto. Então nós teríamos gráficos cada vez mais realistas para o mundo aberto, o que não é realmente o que acontece hoje. Falando em mundo aberto, vamos para outro tipo de jogo também que criou aí, definitivamente colocou as cravas no chão nessa geração, que é o Battle Royale, né? O massive multiplayer aí de shooter e também de perseguições online, onde resta um e já era. Esse tipo de jogo hoje em dia, os gráficos deles também são um pouco depreciados em relação aos jogos convencionais. Aliás, pouco não, tem alguns, o próprio PUBG tem gráficos aí horríveis se você for comparar com jogos AAA. Por que eles têm esses gráficos mais fracos? Eles possuem aí muita mecânica multiplayer, é muito render também online e não é só o render online. O desenvolvedor tem que se preocupar não só em apresentar algo para você na tela, mas também tem que se preocupar com a mecânica. São jogos competitivos, uma mecânica falha vai tirar os players da sessão porque eles se sentem aí prejudicados. Então o desenvolvedor foca muito mais na competição do que na beleza gráfica e também nos números de elementos que aparecem para você. E às vezes elementos importantes dos jogos, como destruição, veículos mais realistas, movimentações físicas mais extremas, são deixadas de lado em prol à competitividade do multiplayer. Novos hardwares com uma GPU de 7 nanômetros, um processador Ryzen e uma largura de banda suficiente para empurrar esses jogos possibilitariam aí os desenvolvedores fazerem trabalhos mais precisos. E aí comparar os Battle Royales a grandes AAAs. Fortnite, por exemplo, ele tem um gráfico bonito porque a Epic Games optou aí por cartoonizá-lo. Então novos equipamentos vão evoluir ainda mais o conceito Battle Royale, que se consagrou nessa geração com certeza. E os jogos single players, como ficariam? Cada vez mais realistas. Se hoje já apresenta aí bastante resultado, por exemplo, alguns jogos aí exclusivos do PlayStation apresentam gráficos realistas, o próprio Gears of War também tem um gráfico impressionante, eles poderiam ficar aperfeiçoadamente melhores, exatamente. São construções single player lineares e o desenvolvedor vai ter muito mais hardware, vai ter muito mais envolvimento para trabalhar. Uma coisa que prende muito hoje no single player é o tamanho da campanha. Às vezes eles têm que trabalhar muito nos gráficos para atrair os consumidores através do marketing dos gráficos, no entanto isso peca um pouco porque a campanha fica muito curta. Por quê? Porque a área de desenvolvimento gasta muito tempo aperfeiçoando e criando técnicas extremamente detalhistas para conseguir trabalhar com hardware depreciado. E isso compromete o quê? O tamanho da campanha às vezes fica muito curta. Por quê? Porque eles primam aí pela beleza, pelos detalhes, e fazer detalhes em hardware fraco é muito mais difícil. Com hardware mais potente, os detalhes seriam muito mais fáceis de fazer, os jogos ficariam cada vez mais realistas, uma coisa que favoreceria até mesmo o PC Gaming, que hoje é muito limitado por conta mesmo dos próprios consoles, onde o grande marketing de venda desse estilo de jogo está dentro dos consoles. Como tem acontecido, a tendência também é cada vez mais portes de jogos de PC virem para console à medida que eles vão aperfeiçoando, integrando novas funcionalidades. A discussão e polêmica que é hoje teclado e mouse, provavelmente na geração futura não será mais tabu e já será realidade, e trazendo aí vários massivos multiplayers de RPG que hoje são só encontrados no PC e aí eles poderiam ser portados para o console. Então talvez esse jogo ganhe mais ênfase do lado do console do que habitualmente é hoje. E se você acha que só os grandes vão ganhar com o novo poder de hardware, os pequenininhos também devem estar gritando de alegria com novos hardware. Produtores independentes, eles precisam trabalhar muito mais com menores equipes. Então implementar ports para consoles é um trabalho extremamente árduo para um desenvolvedor independente, por conta, se o grande tem dificuldade em implementar algo funcional, imagine o pequeno. Dessa forma, o desenvolvedor pequeno conseguiria fazer trabalhos muito mais expansíveis, muito mais relevantes, porque não se
não precisaria se preocupar tanto com a priorização de otimização do jogo, porque o hardware suportaria. Ou seja, se falta a técnica, o hardware do console compensa e o desenvolvedor se foca em algo mais elaborado, por exemplo, no enredo, numa mecânica, numa jogabilidade, numa criatividade, numa inovação. E tudo isso rodando em 4K 30? Muito pelo contrário. Provavelmente com esses índices de hardware conseguimos aí finalmente nos livrar da marca dos 30 FPS de console, indo para marcas de 60. Não que ficaria extinto os jogos de 30, no entanto, viraria a mesa o índice, porque o índice de hoje é muito maior os jogos de 30 do que de 60. E numa nova plataforma nós teríamos muito mais jogos de 60 e menos de 30. Esse é um conceito bem polêmico, mas existe uma grande probabilidade que a mídia digital suba ao patamar de 100% o seu consumo, ou seja, extinguir as mídias físicas. Eu sei que você gosta, eu também gostava muito de mídia física um tempo e depois acabei abandonando para digital, mas as possibilidades de incluírem um drive óptico somente para ler CDs são cada vez menores. Além de aumentar o custo, Blu-ray e mesmo Blu-ray 4K é uma coisa que não emplacou. Então absorver e colocar no equipamento um dispositivo somente para rodar e ler um jogo e gravá-lo e não usar nunca mais, acaba não fazendo mais sentido do ponto de vista tecnológico. Serviços de stream de jogos, não stream que você está transmitindo, stream que você está jogando, né? Jogos por stream, não será uma realidade, provavelmente um grande início de algo que já comece a aparecer algo mais certo, ou seja, a nova geração com certeza deve trabalhar para impulsionar essa tecnologia. Se vai ser rápido, se vai ser fácil e se vai ter seguidores dela, já é outro assunto, mas é muito provável pela movimentação da indústria em todos os seus adornos, inclusive das produtoras, que cada vez mais o stream de jogos está sendo considerado, então ele deve ser impulsionado por essa nova geração. Ray Tracing, que foi anunciado na Developers Conference ainda esse ano passado, se não me engano, muitas pessoas cogitam que já vai ser impregnado dentro desses consoles, ou seja, Ray Tracing é a técnica de gráficos realistas com iluminação física real, né? Algo que tem um processamento computacional muito alto. É claro, é óbvio, é lógico que os consoles serão potentes, mas não devemos aí ser tão entusiastas a este nível. Mas assim como acontecerá no stream, com certeza teremos uma evolução de técnicas de desenvolvimento que podem trazer em determinados jogos, em determinadas partes, em determinados momentos, técnicas de trace rail, ou seja, já começa a iniciar o desenvolvimento de jogos com essa tecnologia, pelo menos com aporte inicial. Jogos como serviços, uma atividade aí impulsionada pela Microsoft aí com seu Game Pass, aliás, impulsionada muito mais aí com o EA Access, que foi embutido na primeira versão do Xbox e agora com a definitivo aumento aí da categoria com o Game Pass. Provavelmente é uma solução que será copiada, talvez até mesmo pela Sony e até mesmo produtoras que comecem a fazer esse tipo de jogo. Afinal de contas, existe muito jogo já antigo que é disponibilizado e está sendo perdido dinheiro, talvez porque eles não disponibilizem esse serviço. Então nós teremos aí cada vez mais EA Access aparecendo de outras produtoras, é muito provável, e até mesmo um serviço de download de jogos da própria PSN. Não é difícil isso acontecer, mesmo com a implementação do stream. Olhar um pouco a garganta, né, com a minha caneca no God of War que eu ganhei do Studio Geek aqui, tá querendo uma dessa, um bonezinho desse também? Confere aqui embaixo, link na descrição, Studio Geek, também assiste a Voz Oculta, onde a gente abriu esses itens aqui. Uma coisa que definitivamente deve ser incorporado nessa nova geração é algo que essa geração atual angariou e angariou muito bem. Serviços de stream. Serviços de stream, não stream de jogos, mas agora sua transmissão de jogo. Muita gente utiliza o Mixer, o Twitch e até mesmo o YouTube. E hoje um grande incômodo, por exemplo, de um YouTuber, de um stream que joga com um console, é que ele tem que adquirir uma máquina PC Gaming para fazer a transmissão. Porque mesmo que esses consoles são capazes de fazer, há bastante limitação no número de serviços e como ele é feito, principalmente se você quiser utilizar isso de maneira profissional, ou seja, stream que foi consolidado nessas plataformas definitivamente continuará nelas e será aperfeiçoado. O índice que a gente tem disso é o próprio Xbox, que aceita agora webcams e provavelmente aceitará no futuro microfones externos e tudo mais para que você faça aí transmissões cada vez mais profissionais sem depender realmente de um computador. Eu estou falando de transmissões de 1080 a 60 FPS, o que seria ótimo, e quem aí está querendo montar aí um canal ou uma sessão de streamer não precisaria gastar muito dinheiro, terabytes e
TB de armazenamento. Se prepare aí para bastante porta USB 3.1, é óbvio, é claro, é lógico, e também bastante HD externo, novos jogos, novas experiências, novas capacidades, são novos terabytes. E o problema aí de armazenamento vai continuar e vai piorar. Portanto, eles podem até ser lançados com HDs de 2 terabytes, o que já vai ser insuficiente porque os jogos também vão aumentar o seu tamanho. E já que a gente citou o USB, vamos falar um pouquinho de talvez seja aí um critério que vão adotar como um padrão. Muitos dispositivos adotaram já como o seu padrão de conexão o USB-C. O USB-C é capaz aí de interpolar uma série de conexões em transmissões de áudio e vídeo e também de dados, ou seja, uma escolha bem precisa. Então provavelmente talvez a gente nem veja a saída HDMI ou DisplayPort em console algum, apenas uma saída USB-C, onde você colocaria até mesmo um cabo HDMI ou DisplayPort convertido para USB-C e funcionaria perfeitamente, dando uma ampla compatibilidade com qualquer monitor gamer do mercado, inclusive os de PC Game. Mesmo que não utilize todos os serviços do monitor, você poderia conectá-lo através, por exemplo, da DisplayPort. Se prepare para a competição. Multiplayer é uma coisa que explodiu dentro de consoles nessa última geração e vai explodir muito mais. Cada vez mais vai surgir novas experiências multiplayers com novos e novos mapas, novas maneiras de jogar e cada vez mais trazendo milhares de players. Massive Multiplayer deve aumentar muito também. E consoles com essas capacidades e sua abertura com compatibilidade para teclado e mouse e até mesmo com USB-C para um monitor, quer dizer que talvez a Sony e a Microsoft estejam pensando em introduzir de uma vez por todas consoles em eSports, que afinal de contas hoje já existe, mas é em menor número do que em PC. Por quê? Porque os equipamentos de console não apresentam fluidez de FPS. E falando em FPS, a gente poderia ter aí uma diminuição de resolução e um aumento de FPS que muita gente deseja, principalmente focando em eSports, trazendo consoles para esse tipo de competição e aumentando também a sua fama entre os competidores. E a retrocompatibilidade, de uma vez por todas, tiraria esse nome porque não teria retrocompatibilidade, nós teríamos natividade, ou seja, todos os jogos que são jogados nessa geração seriam nativos da próxima geração, sem nenhum tipo de emulação ou nenhum tipo de aperfeiçoamento por nenhum tipo de desenvolvedor. Por quê? Porque é a mesma arquitetura, proveniendo dos mesmos semi-customs da mesma empresa, que é a AMD, então não teria dificuldade nenhuma, nem para Sony, nem para Microsoft, permitir que você jogue os seus jogos atuais na próxima geração, a não ser que estrategicamente em vias de negócio não seja viável. Enfim, é tudo especulação, como eu disse, como eu sempre digo nos vídeos que nós falamos sobre isso, mas são possibilidades bem reais aí do que a gente pode ter aí na próxima geração, além das novidades e modas que vão se fundir lá mesmo como modas que criaram aqui nessa geração. Então, se você gostou desse vídeo, desmistificou tudo que você queria saber sobre a geração que ainda está por vir, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha também e participe dos nossos grupos de PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, Nintendo Tech, PC Gamer Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.geek.com.br, o nosso fórum dedicado a dúvidas do canal. Eu sou o Gotkose e até a próxima.